A minha mãe abriu a porta da capela e viu-me beijar Isabel com uma ternura que eu nunca soube esconder. Isto é uma brincadeira, Sofia? O que estás a fazer com a filha do vigário? Gritou ela, e o meu mundo desmoronou naquele instante. O ar cheirava a incenso velho e a velas derretidas, mas o silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer sermão de domingo. Isabel afastou-se depressa, o rosto pálido como a cera das velas, enquanto a minha mãe me agarrava pelo braço e me arrastava para fora, murmurando orações que soavam mais a acusações. Naquela tarde de junho em Vila Real, no norte de Portugal, tudo o que eu construíra em silêncio durante 2 anos, as conversas sussurradas depois da missa, os olhares trocados na praça, as cartas escondidas na Bíblia, se transformou num escândalo que a aldeia inteira ia a repetir durante meses. A minha família reuniu-se nessa mesma noite na sala de jantar da casa antiga de pedra, com um crucifixo de madeira pendurado na parede a olhar para nós como juiz silencioso. O meu pai, homem de poucas palavras e muitas missas, limitou-se a abanar a cabeça e a dizer que eu estava a desonrar o nome da família. A minha irmã mais velha, casada e mãe de 2 filhos, chorava baixinho e repetia que aquilo era uma fase, que o demónio me tentava. Só a minha mãe falava alto, citando o padre António, o vigário da paróquia, que já tinha sido avisado. Deus não criou o homem e a mulher para isto, Sofia. Isto é pecado mortal e tu sabes. Eu ouvia tudo, mas dentro de mim uma voz mais pequena, mais verdadeira, sussurrava que o pecado era esconder-me, não amar. Isabel era a única pessoa que me fazia sentir viva, completa, como se as peças soltas da minha alma finalmente encaixassem. Mas naquela mesa, rodeada de cruzes e retratos de avós devotos, o meu amor parecia uma brincadeira cruel, um capricho de rapariga mimada que precisava de ser corrigido com jejum, confissão e distância. Nos dias seguintes, a aldeia transformou-se num tribunal. Na mercearia, as senhoras baixavam a voz quando eu entrava. Na igreja, o padre António chamou-me ao confessionário e falou-me de tentação, de São Paulo, de como o amor verdadeiro só existe no matrimónio sagrado. Eu saía dali com o peito apertado, rezava horas a fio na capela vazia, pedia a Deus que me tirasse aquele sentimento. Mas cada vez que fechava os olhos via o sorriso de Isabel, ouvia a sua voz suave dizer: não tenhas medo, Sofia, nós não estamos a fazer mal a ninguém. Ela também sofria. A mãe dela, viúva e devota, ameaçava mandá-la para um convento se não voltasse ao bom caminho. Nós encontrávamos-nos às escondidas, no bosque atrás da igreja, trocávamos beijos rápidos e lágrimas, prometíamos que íamos lutar. Mas a pressão crescia. Uma noite, depois de uma discussão violenta com a minha mãe que terminou com ela a dizer: se continuas assim, saio desta casa e nunca mais volto, eu tomei a decisão que me rasgou por dentro. Parti. Com uma mala pequena, o bilhete de comboio para Lisboa e depois o avião para Londres, onde uma prima distante me arranjou um quarto e um emprego numa loja de souvenirs. É só por 1 ano, disse a mim mesma. Para pensar, para rezar, para me curar. Mas no fundo sabia que estava a fugir. E quando o comboio saiu da estação de Vila Real, vi pela janela a silhueta distante de Isabel à espera no mesmo lugar onde nos despedimos, e o meu coração partiu-se em 1000 pedaços que nunca mais consegui colar. Em Londres tudo era diferente. A cidade grande, barulhenta, cheia de gente que não se importava com o que eu era. Encontrei outras mulheres como eu, em cafés discretos, em grupos de apoio. Comecei a estudar inglês à noite, a trabalhar de dia, a tentar convencer-me de que a distância ia apagar o que sentia. Escrevia cartas a Isabel que nunca enviava, guardava-as numa caixa debaixo da cama. Rezava todas as noites, pedia perdão a Deus, mas também pedia força para viver sem ela. Os meses passaram. 1 ano tornou-se 2. A minha família telefonava pouco, falava de coisas banais, evitava o assunto. Eu sabia que para eles eu era a filha perdida, a que escolheu o pecado em vez da salvação. E Isabel dela só recebia silêncio. Até que um dia, 3 anos depois, recebi uma mensagem curta da minha irmã: a mãe está doente. Vem para casa. A aldeia precisa de ti. Eu não sabia que ao voltar ia encontrar Isabel transformada, de joelhos, a pedir exatamente o que eu tinha perdido. O avião aterrou em Lisboa num dia cinzento de novembro. O ar frio do norte de Portugal recebeu-me como um velho conhecido que não perdoa.
A viagem de comboio até Vila Real foi longa, cheia de memórias que eu tentara enterrar. Quando cheguei à casa da família, a minha mãe estava na cama, pálida, mas com os olhos ainda cheios da mesma força de sempre. Abraçou-me com fraqueza e disse apenas: "Graças a Deus voltaste, filha." O Senhor ouviu as minhas orações. O meu pai limitou-se a um aceno de cabeça, a minha irmã preparou o chá em silêncio. Ninguém falou de Isabel. Mas eu sentia o nome dela no ar, como um eco que não desaparece. No dia seguinte fui à igreja. O padre António envelhecera, mas o seu olhar continuava severo. "Sofia, a tua mãe rezou por ti todos os dias. Agora que voltaste, é hora de confessares e de voltares ao caminho certo." Eu assenti com a cabeça, mas dentro de mim a velha ferida reabria. Depois da missa, enquanto saía, vi a Isabel estava ao fundo da praça, debaixo da oliveira centenária, com o mesmo casaco azul que usava quando nos despedimos. Mais magra, mais cansada, mas ainda bonita de uma forma que me cortava a respiração. Os nossos olhares cruzaram-se e o tempo parou. Ela aproximou-se devagar, como se tivesse medo que eu fugisse outra vez. "Sofia, voltaste." A voz tremia. Eu não consegui responder. Apenas assenti. Ficámos ali, duas mulheres adultas no meio de uma aldeia que ainda nos julgava, e o silêncio disse mais do que 1000 palavras. Nessa noite não dormi. Fiquei na varanda da casa velha, a olhar para as estrelas que brilhavam iguais às de Londres, mas que aqui pareciam mais próximas e mais acusadoras. Pensei em tudo o que tinha deixado para trás, a vida nova, os amigos que aceitavam quem eu era, a liberdade que custara tanto a conquistar. Mas também pensei na minha mãe doente, no pai que envelhecia, na irmã que carregava sozinha o peso da família. E em Isabel. Sobretudo em Isabel. No dia seguinte marcámos encontro no mesmo bosque de sempre. Ela chegou primeiro, com os olhos inchados de quem chorara. Eu esperei, Sofia. Esperei 3 anos. Escrevi-te cartas que nunca enviei. Rezei para que voltasses. Mas também rezei para te esquecer e Deus não me ouviu. Eu contei-lhe a minha vida em Londres, as noites em que quase ligava, as vezes em que quase voltava. Ela ouviu em silêncio, depois pegou-me na mão, um gesto simples, mas que queimava como fogo. "O padre diz que isto é pecado. A minha mãe diz que eu vou para o inferno. Mas quando estou contigo, sinto que Deus me criou assim. Não consigo mudar." As palavras dela eram as minhas, mas agora carregadas de uma dor mais profunda. Ela tinha tentado namorar um rapaz da aldeia, por pressão da família, mas terminara em desastre. Tinha ido a Lisboa uma vez, sozinha, para tentar curar-se, mas voltara pior. Tu partiste para te salvares, Sofia. Eu fiquei e quase me perdi. Os dias seguintes foram um turbilhão de conversas tensas. A minha mãe, mesmo doente, encontrou forças para me chamar ao quarto e dizer: "Filha, o amor de Deus é maior que tudo, mas também exige sacrifício. Se amas essa rapariga, estás a escolher o caminho largo que leva à perdição." Eu respondi com calma, mas por dentro tremia. "Mãe, e se o caminho largo for o que me faz sentir humana?" Ela chorou, eu chorei. O padre António chamou-nos às duas para uma conversa. Sentadas no confessionário, ouvimos o mesmo sermão: o corpo é templo do Espírito Santo. Não o profaneis. Isabel saiu dali destroçada. Eu saí revoltada. Mas nenhum de nós estava completamente errado. A minha mãe queria proteger a alma da filha. O padre cumpria o que aprendera toda a vida. Eu queria apenas ser eu mesma. E Isabel queria o mesmo. Ninguém tinha a verdade absoluta, só feridas diferentes. A doença da minha mãe piorou. Os médicos de Vila Real falavam em meses, talvez 1 ano. Eu fiquei. Deixei o emprego em Londres, arranjei trabalho numa livraria em Chaves, perto o suficiente para visitar todos os dias. A aldeia começou a murmurar de novo. A Sofia voltou e trouxe o pecado consigo. Mas eu já não ligava tanto.
Isabel e eu encontrávamo-nos todas as semanas, sempre em sítios diferentes, no rio, na velha ponte, uma vez até na capela abandonada do monte. Os beijos agora eram mais lentos, mais conscientes, carregados de medo e de alívio ao mesmo tempo. Não quero perder-te outra vez, dizia ela. Mas também não quero que a tua família sofra por minha causa. Eu respondia que o sofrimento já estava feito, que partir tinha sido a minha forma de proteger toda a gente, inclusive a ela. Uma noite, depois de uma discussão particularmente dura com o meu pai, ele disse que preferia ver-me morta a ver-me assim. Isabel apareceu à minha porta debaixo de chuva. Entrou molhada, tremendo, e abraçou-me como se o mundo fosse acabar. Eu não aguento mais esconder, Sofia. Quero viver isto à luz do dia, mesmo que a aldeia nos rejeite. Eu queria o mesmo, mas a imagem da minha mãe na cama, a rezar o terço com as mãos fracas, paralisava-me. E se a minha partida te salvou a ti e eu agora te destruir ao ficar? Ela afastou-se, os olhos cheios de lágrimas. Tu não me salvaste quando partiste. Tu partiste e eu quase morri por dentro. Foi a primeira vez que ouvi a raiva verdadeira na voz dela. Não era contra mim, era contra o tempo perdido, contra as noites em que rezara sozinha no mesmo confessionário onde o padre nos condenara. Os meses passaram num equilíbrio frágil. A minha irmã, que sempre fora a mais compreensiva, começou a falar comigo em privado. Eu vejo como olhas para ela, Sofia. E vejo como ela olha para ti. Mas a mãe não vai aguentar. E o pai também não. Eu sabia. Por isso adiei a decisão. Isabel e eu continuávamos a encontrar-nos, mas as conversas tornavam-se cada vez mais pesadas. Ela contava-me como a mãe dela a levara a um psicólogo católico em Porto, como for obrigada a fazer retiros espirituais. Diziam-me que eu tinha de escolher Deus ou o demónio. Mas eu só queria escolher-te a ti. Eu contava-lhe as minhas noites em Londres, quando quase entrara num grupo de oração para curar a homossexualidade. Nenhum de nós saíra ileso. O amor que sentíamos não era uma brincadeira, mas também não era fácil. Era uma luta diária entre o que o coração pedia e o que a cruz na parede exigia. Então chegou o dia da festa da padroeira da aldeia. A praça encheu-se de gente, música, cheira a sardinha assada. Isabel e eu estávamos lá, separadas mas próximas. Quando a procissão passou, com a imagem de Nossa Senhora a brilhar sob as luzes, eu vi o olhar dela fixo em mim. Num momento de coragem louca, ela aproximou-se e pegou-me na mão à vista de todos. Um murmúrio espalhou-se como fogo. A minha mãe, que viera de cadeira de rodas, virou o rosto. O padre António parou a procissão por segundos. Eu senti o pânico subir, mas também uma estranha paz. Pela primeira vez não fugi. Fiquei ali, de mão dada com a mulher que amava, enquanto a aldeia nos olhava como se fôssemos o próprio diabo. A consequência não tardou. No dia seguinte a minha mãe recusou-se a falar comigo. O meu pai fechou-se no celeiro e só saiu para ir à missa. A minha irmã telefonou-me a chorar: tu não sabes o que fizeste, Sofia. A mãe diz que vais matá-la de desgosto. Eu senti o peso de cada palavra como uma pedra no peito. Isabel, por sua vez, foi confrontada pela mãe dela na praça pública. Se continuas com isso, saio da tua vida para sempre. Ela veio ter comigo à noite, destruída. Eu escolhi-te, Sofia. Mas escolhi-te sabendo que ia a perder toda a gente. Abraçámo-nos no escuro do bosque e chorámos juntas, duas mulheres adultas reduzidas a meninas assustadas que não sabiam como conciliar o coração com a fé que lhes tinham ensinado desde pequenas. Começámos a falar mais abertamente. Sentadas no banco de pedra junto ao rio, discutíamos horas a fio. Eu defendia que o amor não podia ser pecado se nos tornava melhores. Ela dizia que talvez o pecado fosse o orgulho de querer mudar o que Deus planeou. Nenhum de nós convencia o outro completamente. Tu partiste porque tinhas medo, Sofia. Eu fiquei porque tinha medo. As duas escolhas foram erradas e certas ao mesmo tempo. Era verdade. A minha partida tinha-me dado espaço para respirar, mas também me roubara anos ao lado dela.
A permanência dela tinha-lhe dado a ilusão de dever cumprido, mas roubara-lhe a alegria. Conversávamos, discutíamos, voltávamos a abraçar-nos. O amor não desaparecera, apenas crescera com cicatrizes. A saúde da minha mãe deteriorava-se depressa. Uma tarde, quando fui visitá-la, ela pediu-me para me sentar na beira da cama. Filha, eu vou morrer em breve. Quero que saibas que te amo, mesmo que não compreenda. Mas peço-te uma coisa, reza comigo. Pede a Deus que te mostre o caminho. Eu rezei. De mãos dadas com ela, recitei o Pai Nosso e senti as lágrimas caírem. Depois, sozinha no quarto, ajoelhei-me e perguntei a Deus em silêncio. Se criaste o amor, por que o tornas tão difícil? Não houve resposta audível, só uma paz estranha que me deixou mais confusa. Isabel, quando lhe contei, disse apenas: talvez a resposta seja que o amor verdadeiro sempre exige sacrifício. O teu foi partir. O meu foi esperar. A aldeia começou a dividir-se. Alguns vizinhos mais velhos paravam de falar conosco. Outros, mais novos, enviavam mensagens discretas de apoio. Uma prima distante de Lisboa escreveu-me: aqui ninguém liga. Vem. Mas eu não podia. A minha mãe precisava de mim. Isabel precisava de mim. E eu precisava de descobrir se valia a pena continuar a lutar ou se era hora de aceitar que algumas batalhas não se ganham, apenas se sobrevivem. O outono chegou frio e chuvoso. A minha mãe entrou em coma leve. Os médicos diziam que era questão de dias. Eu passava as noites ao lado dela, segurando-lhe a mão, rezando baixinho. Isabel vinha às escondidas, ficava na porta do quarto e olhava-me com olhos que diziam tudo. Uma noite, quando a casa adormeceu, ela entrou. Sentou-se do outro lado da cama e, pela primeira vez em anos, falou diretamente com a minha mãe, mesmo que ela não ouvisse. Dona Maria, eu amo a sua filha. Não como uma brincadeira. Como uma mulher ama outra mulher. E peço-lhe perdão por todo o sofrimento que causei. As palavras dela eram simples, honestas. Eu chorei em silêncio. Quando saímos para o corredor, Isabel disse: eu não sei se Deus me perdoa, Sofia. Mas sei que não posso viver sem ti. Eu respondi: então não vivas sem mim. Mas também não me peças para destruir minha família no último suspiro da minha mãe. A discussão que se seguiu foi a mais dura de todas. Sentadas na cozinha às 3 da manhã, com o café frio na mesa, falámos de tudo. Eu acusei-a de me ter pressionado a ficar quando eu precisava de espaço. Ela acusou-me de ter fugido quando ela mais precisava de mim. Tu partiste e eu fiquei aqui a carregar sozinho o peso de ser diferente numa aldeia que não aceita diferenças. Eu respondi: e tu querias que eu ficasse e visse a minha mãe morrer de desgosto? Nenhum de nós tinha razão total. O amor que sentíamos era real, mas as escolhas que fizemos para o proteger tinham-no magoado. Talvez o erro não tenha sido amar, disse ela por fim, mas ter deixado que o medo decidisse por nós. A minha mãe faleceu 3 dias depois, num domingo de manhã, enquanto o sino da igreja tocava para a missa. O funeral foi simples, com a aldeia toda presente. Isabel ficou ao fundo, de cabeça baixa. Eu senti o olhar de toda a gente sobre mim. Depois do enterro, o meu pai disse-me pela primeira vez em anos: tu fizeste o que achavas certo, filha. Agora faz o que te faz feliz. Mas não esperes que eu compreenda. Foram as palavras mais próximas da aceitação que ele alguma vez me deu. Isabel esperava-me junto ao portão do cemitério. Vem comigo, disse ela. Vamos embora às 2. Para Lisboa, para onde quiseres. Eu olhei para a campa fresca da minha mãe e senti um peso enorme. Não posso fugir outra vez, Isabel. Desta vez tenho de escolher com responsabilidade. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Isabel e eu decidimos ficar na aldeia, mas viver abertamente. Arranjámos um pequeno apartamento na periferia, longe dos olhares mais duros. A igreja continuou a condenar-nos em silêncio, mas o padre António, no fim de uma missa, disse-me baixinho: Deus julga o coração, Sofia.
Eu só posso julgar as almas que me confiam. Foi o mais próximo de bênção que recebemos. A minha irmã começou a visitar-nos, trazendo os sobrinhos. O meu pai nunca entrou em casa, mas mandava-nos azeite e vinho da quinta, pequenos gestos que diziam mais do que palavras. Eu e Isabel aprendemos a viver nosso amor sem desculpas, mas também sem ilusões. Os passeios de mão dada na praça ainda provocavam murmúrios. As festas de família continuavam tensas. Mas tínhamos um ao outro. E tínhamos aprendido que o amor não vence sempre, por vezes apenas sobrevive. Uma noite, sentadas na varanda a olhar para as mesmas estrelas de sempre, ela perguntou: "Arrependes-te de ter partido?" Eu respondi com honestidade: "Arrependo-me de ter demorado tanto a voltar. Mas não me arrependo de ter tentado proteger toda a gente, inclusive é tu." Ela sorriu, cansada mas em paz. Então aceitamos o que perdemos e construímos o que resta. Hoje, anos depois, vivemos ainda em Vila Real. A aldeia habituou-se um pouco. Algumas pessoas cumprimentam-nos. Outras viram a cara. Nós não pedimos aprovação. Apenas vivemos. O meu pai morreu há 2 anos, em paz, sem nunca ter falado do assunto. A minha irmã conta aos filhos que a tia Sofia ama outra tia e que o amor tem muitas formas. Isabel e eu envelhecemos juntas, com cicatrizes que ninguém vê mas que sentimos todas as manhãs ao acordar. E agora, depois de tudo, pergunto-me: foi errado eu ter partido para tentar salvar a minha família e a minha fé, ou o amor verdadeiro entre duas mulheres merece sempre uma segunda oportunidade, mesmo que o preço seja perder quase tudo?